Graças e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Gente, vamos começar orando. Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela tua presença, Pai, nesse lugar. Pai, tu és o primeiro convidado em nossas vidas. Tu és o primeiro convidado, Pai, aqui nesta noite, Pai. Pai, não podemos fazer nada sem o Senhor, Deus. A tua palavra diz que sem ti nós nada podemos fazer. Pai, queremos te convidar não somente nesse momento, Pai, quando eu vier trazer essa palavra, Pai, mas todos os outros ministrantes e ao decorrer da noite, ao decorrer do dia de amanhã, Pai, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas em todos os momentos. Nós precisamos de Ti, Pai, nós não somos nada sem Ti. Muito obrigado por todas as coisas. Amém. Gente, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar nesse lugar, agradeço também a algumas pessoas em especial, né? Como todo mundo agradeceu, né? Então não posso deixar de agradecer. Agradeço a Adriana, ao pastor Jorge, né? Que foram anjos de Deus na nossa vida, né? Agradeço também toda a diretoria aqui do Rema, Grace e todas as outras, né? É sempre especial estar aqui, né? A gente vivenciou esses dias como eu cresci aqui, como a gente venceu e tem vencido, porque a nossa vitória é certa, né? Mas o diabo é nojento e ele quer sempre colocar obstáculos. Mas a gente sabe que nós somos mais do que vencedores. Amém? O tema da minha palavra tem a ver sobre isso. Eu coloquei aqui, necessidade de depender de Deus e da palavra da fé. Desde que eu entrei assim, que eu me conheço por cristão, né, a primeira coisa que eu até digo para muitas pessoas, eu não sei o dia que eu me converti, mas eu sei o dia que eu comecei a ler a palavra de Deus. E para mim, isso aqui, gente, a palavra de Deus, ela é tudo. Né? O que eu falei para minha esposa, eu falei para algumas pessoas, eu vou falar do que eu vivo. Né? E isso acaba não sendo um peso, porque quando você fala do que você vive, do que você experimenta, né, o Espírito Santo flui, porque ele já está no seu dia a dia. E eu separei 2 textos para a gente falar sobre eles e destrinchar um pouco sobre eles. E um deles eu vivo e nunca vou esquecer, porque foi um dos textos que Deus falou comigo muito forte. E está lá no livro de Levítico 6:12. Tá? Se vocês puderem ler, inclusive guardar no coração esse texto, porque ele, para mim, é o texto que me guia. E a palavra de Deus diz o seguinte, a versão que eu vou ler, gente, ela é aquela parafraseada NTLH. Tá? Mas fica à vontade, eu peguei esse texto porque eu tenho várias versões no meu celular e eu gosto muito de trazer isso. E a palavra diz o seguinte, o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Aí ele diz o seguinte, todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, ou porá lenha no altar, né? Arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada. Deixa eu abrir uma versão aqui que talvez fique melhor para a gente ler. NVI. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. E diz o seguinte, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Algumas versões diz assim, o fogo do altar deve ser mantido aceso, não o deverão deixar apagar. O fogo do altar deve ser mantido aceso no altar continuamente. Gente, esse texto, quando Deus falou comigo e Ele me explicou o que é esse texto, eu coloquei no meu coração. E eu guardei, e é isso que eu quero passar para vocês. Eu vou seguir por partes. O fogo sempre arderá sobre o altar. Gente, o fogo é a presença de Deus em nós. O fogo é o fogo do Espírito Santo, é a gente dar lugar a Ele, é Ele ter um caminho, ter um acesso para a gente, né? Ter um acesso para a gente e através de nós. Quando a palavra diz o altar,
né? É o que nós levantamos para Deus. A gente vê várias passagens na Bíblia que fala que Abraão levantou altares, né? É um altar que é erguido. Os altares eles eram criados. Então depende de nós esse processo de erguer um altar, de fazer isso, de fazer um lugar para Deus, né? Esse lugar pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no seu secreto. Mas você levantar um altar para Deus, você erguer intencionalmente isso, né? Pode ser um período, um momento, é um memorial a Deus. Os altares eles eram permanecidos, eles eram levantados e as pessoas tinham um encontro com Deus ali, né? É o nosso encontro, né? O que Deus ele está falando através desse texto de Levíticos, né? Quando você vai ver o Novo Testamento, né? Ele é o espelho do Antigo. Mas, gente, é tão importante. Tudo que está no Antigo e no Novo é tão importante, né? Deus aqui ele está falando com o povo e trazendo como se fossem princípios, né? Sinais, pedras, né? Que Ele deixa para a gente, algo que a gente tem que seguir. Então, quando Ele fala sobre o fogo permanecer aceso, o altar, né? E Ele fala sobre acender a lenha todas as manhãs, né? Ele fala sobre colocar, né, todas as manhãs. E isso fala, quando ele fala diariamente, todas as manhãs, isso é um princípio que a gente não pode deixar de cumprir, né? É algo que precisa estar na nossa vida. A gente não pode, né? A gente depende de Deus. Por isso que um dos temas meus é depender de Deus, né? Isso fala de dependência. Eu dependo de Deus em tudo que eu faço, gente, né? Tem um pregador que ele fala, ele diz o seguinte, que perguntaram para ele quantas vezes, em quanto tempo ele ora. Ele falou que ele ora meia hora, né? Mas também ele não deixa, aliás, ele orava 5 minutos, mas ele não deixava de orar, ele orava continuamente, né? Ele ficava sempre orando, sempre em contato com Deus. E é isso que Deus está falando sobre isso nesse tema, nesse texto. Todas as manhãs, né? Ter um contato com Deus, depender de Deus, levantar um altar na sua casa. E ele fala mais, e porá sobre ele um holocausto. O holocausto, gente, é uma oferta. A nossa vida é uma oferta. A nossa vida tem que ser uma constante oferta, né? Todos os dias, né? Se encontrar com Deus, buscar a Deus. E no final ele fala, o fogo arderá continuamente no altar e não deve ser apagado. Gente, o fogo de Deus, a presença de Deus em nós, por que ele fala que não deve ser apagado? Porque se a gente não cuidar, o fogo apaga. Ou talvez esfrie, mas a gente conhece a palavra. Deus ele fala que ou frio ou quente, né? Ou seja, ele não quer morno. Então Deus ele quer a gente quente. Eu aprendi aqui que, na verdade, quando a Bíblia fala morno, é o quente que está esfriando, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Quando eu estava pedindo a Deus essa palavra, né, quando eu estava orando sobre isso, Deus ele me falou o seguinte, que essa palavra ela é para mim, mas ela também é para vocês. Por quê? Porque lá fora, né, a gente vai enfrentar vários desafios, né? A Bíblia fala, Jesus ele não mentiu em nada, ele disse que no mundo teremos aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele falou isso, é porque a gente vai vencer, gente. A gente, na verdade, já venceu, né? Nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que passaremos por aflições, mas a gente vai passar por elas, né? A gente vai passar por elas. Então, é isso que a palavra nos garante, é isso que Deus nos garante, mas Ele nos dá sinais, Ele nos mostra como fazer. E um dos ensinamentos que Deus ele passou para mim, eu quero passar para vocês, é isso: não deixar o fogo apagar, né? Não deixar o fogo apagar. O fogo tem que arder continuamente no altar. Amém, queridos? Tem uma outra palavra também que... Essa aqui também Deus falou comigo tremendamente. É muito... Vocês já conhecem. Está lá no livro de Josué, capítulo 1. Eu queria destrinchar também um pouquinho com vocês. Capítulo 1, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte. E essa aqui, particularmente, eu lendo ela, Deus falou algo muito importante que eu creio que vai dar tempo de falar para vocês aqui. E a palavra de Deus diz o seguinte, só um minuto.
Josué 1. A palavra diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi, aí versículo 3, tá? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Repita comigo: ninguém conseguirá resistir a você. Aí ele continua: todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Repita comigo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No versículo 7 diz: somente seja forte e muito corajoso, para ter cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E ele continua: não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavores, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, esse texto é tão rico. A palavra, ela diz, eu destrinchei um pouquinho, quando ela fala preparem-se, e tem versões que diz dispõe-te, ele está falando o seguinte, no original, tá? No hebraico, onde tudo foi escrito, diz: se levante, esteja de pé, mantenha-se firme, permaneça, resista, fique fixo, ficar de pé. Isso fala de posicionamento, né? Quando a palavra de Deus fala para Moisés, não, minto, para Josué, gente, Deus não ia falar para Josué: Josué, seja forte, se ele já fosse forte. Gente, Josué estava enfrentando um desafio na sua vida. Esse texto, quando eu peguei esse texto, eu fiz a nossa vida nesse texto, né? Deus, ele está falando da nossa trajetória através de Josué. Josué estava para comandar um povo, para entrar numa terra, e ele estava com medo ali. Por isso que Deus encoraja ele, como ele encoraja a gente: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, né? Guarda a palavra de Deus, ele diz. Tem a parte que ele fala: seja forte e corajoso para guardar a palavra. Aí, continuando, ele diz assim: ninguém te poderá resistir, não te deixarei, nem te desampararei. Gente, como essa palavra falou várias vezes comigo. Porque tem momentos que você olha, as situações, elas estão adversas e você não sabe, mas a palavra diz: não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele nunca nos deixa, gente. A palavra de Deus, ele diz que ele não pode mentir. A palavra de Deus funciona, né? Ele zela pela palavra. Então, como é que um Deus que zela pela palavra vai falar isso e não vai estar com a gente? Em vários momentos da minha vida, como se levantaram obstáculos para a gente não chegar até aqui, né? Como se levantaram situações, mas quando o diabo tentava falar alguma coisa, eu lembrava: ele não me deixou, ele não me desampara. Gente, como o diabo mentiu, como o diabo falou, né, durante esses 2 anos, como ele falou antes dos 2 anos, mas a gente aprendeu aqui a calar a boca dele, a gente aprendeu a calar a voz dele, e a gente tem vivido isso e pegado isso com unhas e dentes, né? E eu creio que, como a história de Josué narra, vai ser a nossa, porque Josué avançou, Josué destruiu a muralha, Josué conquistou, né? Só não conquistou mais porque teve pessoas que ainda recuaram, mas Josué avançou. Então nós vamos avançar, nós vamos vencer, ninguém nem nada vai nos parar. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos como tratores, que passamos por cima dos inimigos, né? A palavra de Deus diz que nada poderá nos resistir, gente. Se é nada, é nada. Então, a outra palavra, ser forte,
Gente, no hebraico essa palavra significa prevalecer, ser firme. Gente, não vai dar tempo de tudo. Mas crescer robusto, né? Eu quero trazer para vocês aqui, já para a gente partir para o final, esse texto vocês conhecem. Então, a palavra de Deus, Deus ele está falando para Josué, e no final ele diz assim, ó, seja forte para guardar a palavra de Deus. Gente, essa palavra muito forte, ou quando ele enfatiza, diz assim, a gente tem que ter uma grande força para guardar a palavra. Uma grande força, mas não é na nossa força, porque a palavra forte, olha que interessante, no final, uma das traduções diz, pegar forte com, usar a força de alguém. Gente, então é Deus, é através de Deus. E para finalizar, quando Deus fala para Josué esse texto, Josué em seguida, que a minha Bíblia ela é cronológica, a palavra diz que Josué manda 2 espias para lá. E foi nesses 2 espias que houve encontro com Raabe. E a gente sabe, e tem uma parte do texto que eu acho muito forte, que diz o seguinte, a palavra de Deus, Raabe falando, sei que está em Josué 2, versículo 9, diz assim, sei que o Senhor lhe deu esta terra. Convido agora a aluna para ministrar a palavra, Leia de Guzmão Cerqueira.